alma e o inconsciente. Uma sala simples, Freud sentado em uma poltrona, analisando Jesus, que permanece tranquilo. A conversa inicia-se com curiosidade mútua. Fascinante. Diante de mim está o homem que inspirou milênios de fé, milagres e mistérios. E, no entanto, eu diria que sua presença evoca algo profundamente humano. Talvez um reflexo do inconsciente coletivo. Jesus, você me vê como um arquétipo da psique humana? De certa forma, sim. O Deus que você proclama e o amor que prega talvez sejam expressões de desejos profundos e reprimidos da humanidade. O homem cria Deus como uma necessidade psicológica, uma resposta ao desamparo da existência. E se, ao invés disso, for Deus quem criou o homem, com uma necessidade intrínseca de buscá-lo? E se o desejo de significado não for apenas um mecanismo da mente, mas uma bússola para a verdade? A mente humana cria mitos para suportar sua fragilidade. O céu, o inferno, o pecado, a salvação, são construções psicológicas para lidar com o medo do desconhecido. Jesus, você vê o medo onde eu vejo esperança. Você enxerga a repressão onde eu vejo libertação. Ensinei que a verdade torna o homem livre, mas talvez sua visão da mente o faça crer que a liberdade plena seja impossível. Freud, a psique é um campo de batalhas. Há desejos primitivos, forças que nos movem sem que percebamos. O homem não é guiado pela razão ou pela virtude, mas pelo conflito entre o superego, o ego e o id. Então você sugere que o homem é escravo de suas paixões e impulsos? Exatamente. Seu ensinamento de amor ao próximo pode ser belo, mas não supera a realidade de que o homem, no fundo, é regido pelo desejo e pela repressão. Então, se o homem estivesse destinado apenas a seguir seus instintos mais básicos, por que ele se sente inquieto? Por que a alma anseia por algo além do imediato, do prazer momentâneo? Porque a cultura, a moralidade e a sociedade impuseram barreiras ao desejo, criando culpa e repressão. E se essa inquietação não for repressão, mas um chamado? E se houver algo além da mente humana, um propósito que transcende suas teorias? Se há algo além da mente, então prove-me. A verdade não pode ser provada a quem fecha os olhos para enxergá-la. Freud esboça um sorriso pensativo. A conversa apenas começou. Freud cruza as mãos, pensativo. Jesus o observa com serenidade. O diálogo, você fala de um chamado, de um propósito maior, mas tudo isso parece um reflexo da psique humana. Desde a infância, projetamos figuras paternas para nos dar segurança. Deus, como você o apresenta, não seria a projeção suprema desse desejo infantil de proteção? E se for o contrário, se a sede por um pai não for uma criação do homem, mas uma lembrança dele? Como explicar essa busca universal pelo divino em todas as culturas e eras? Explica-se porque o ser humano teme a morte e a incerteza. Criamos narrativas para nos dar conforto. Sua mensagem de salvação ressoa porque dá sentido à angústia existencial. Então você vê a fé como um artifício? Como um mecanismo psicológico. A religião reprime instintos naturais, transformando desejos em culpas. O pecado, por exemplo, é um conceito construído para controlar impulsos humanos. Mas e se a culpa for um sinal, um alerta interno de que o homem se afastou da verdade? Eu diria que é um conflito entre o D e o superego, um embate entre os desejos primitivos e as normas impostas pela sociedade. Então o problema do homem seria apenas psicológico? Exatamente. A alma não é mais que a mente operando dentro de padrões que tentamos compreender. Jesus, você investiga os recônditos da mente, mas ignora a alma. O que move o homem para o sacrifício, para o amor incondicional, para o perdão sem lógica aparente? A complexidade da psique. O amor, inclusive, pode ser interpretado como sublimação de impulsos reprimidos. E o que você chama de sublimação pode ser uma revelação. A essência da alma não está apenas nos impulsos, mas na escolha de transcender. Freud faz uma pausa. Sua mente racional busca respostas, mas algo no olhar de Jesus o inquieta. Então me diga, o que liberta o homem? A verdade. Mas não uma verdade apenas intelectual. Uma verdade vivida, sentida, que transforma o ser. Freud permanece em silêncio, intrigado. A conversa continua. Freud se recosta na poltrona ainda refletindo. Jesus mantém a serenidade, esperando a próxima questão. Você fala em verdade como libertação, mas a psicanálise também busca a verdade, não através da fé, mas da introspecção.
Quando ajudo alguém a trazer seus traumas à luz, não estou de certo modo libertando essa pessoa? Sim, pois a verdade cura. Mas há diferentes níveis de verdade. Você trata as feridas da mente, eu curo a alma. Mas será que há uma alma além do que chamamos de psique? O que chamamos de alma pode ser apenas a soma de nossas experiências, desejos e repressões. Se a alma fosse apenas uma construção da mente, por que o homem sente falta de algo que não pode definir? Por que há um vazio que nada preenche? Esse vazio pode ser a luta entre o que desejamos e o que nos ensinaram a reprimir. E se for um chamado para algo maior, a sede por significado não pode ser apenas um conflito interno. É a prova de que há uma verdade além do que se pode ver. E você acredita que essa verdade é Deus? Não apenas acredito. Eu sou essa verdade. Freud franze a testa, intrigado. Ele não está acostumado com afirmações absolutas, mas sente que há algo diferente na maneira como Jesus fala. Então, segundo você, minha busca pelo inconsciente seria uma busca limitada? Não limitada, mas incompleta. Você vê as sombras dentro do homem, mas eu trago a luz que as dissipa. A psicanálise ajuda o homem a enfrentar sua escuridão. Você acredita que apenas a fé pode curá-lo? Jesus. Não apenas a fé, mas o amor. O amor verdadeiro transforma mais do que a análise. Ele não apenas expõe a dor, mas a dissolve. Freud permanece em silêncio por um instante, refletindo. Nunca havia considerado a possibilidade de que algo além da razão pudesse oferecer cura. Freud, se o amor cura, então por que o sofrimento persiste? Porque o amor precisa ser aceito. Muitos escolhem carregar suas dores em vez de entregá-las. Freud encara Jesus por um momento, sentindo que está diante de um mistério que sua mente lógica não pode decifrar por completo. O silêncio se instala por um momento. Freud reflete, enquanto Jesus observa com paciência. Então, segundo você, o homem sofre porque não aceita o amor? Sofre porque resiste à verdade, porque busca sentido apenas na razão, esquecendo que o coração também conhece caminhos que a mente não pode traçar. Mas a razão é tudo o que temos para compreender o mundo. Se nos entregarmos apenas ao sentimento, não cairemos na ilusão. A ilusão não está no sentir, mas na separação. A verdade é completa quando une mente e espírito, razão e amor. E se essa busca for apenas uma necessidade humana de encontrar sentido no caos? Você estuda a psique do homem, mas não se pergunta por que ele anseia por sentido. Se tudo fosse acaso, por que o coração do homem jamais se satisfaz com explicações incompletas? Porque temos medo do vazio, ou porque sabemos no fundo que há algo além dele. Freud suspira. Pela primeira vez, sente que está diante de uma questão que sua psicanálise não pode resolver por completo. A mente humana pode explicar muito, mas pode explicar tudo? Então, segundo você, eu passei a vida inteira analisando a mente, mas ignorei a alma? Não ignorou. Apenas buscou por outro caminho. A mente pode iluminar muitos mistérios, mas há verdades que só o coração pode compreender. Freud cruza os braços e esboça um sorriso de canto. Ele nunca teve uma conversa assim. Você tem respostas interessantes, mas minha mente continuará analisando tudo isso. E eu continuarei esperando você encontrar o que realmente busca. Freud encara Jesus por um instante em silêncio. Ele não pode negar que aquela conversa despertou algo dentro dele. Não uma resposta, mas talvez uma pergunta nova. Jesus se levanta, pronto para partir. Freud observa, pensativo. Você realmente acredita que a verdade liberta? Sim, mas é preciso aceitá-la. Jesus caminha para fora, deixando Freud consigo mesmo. O psicanalista permanece sentado, olhando para o vazio, mas agora com uma inquietação diferente. Uma nova análise começava não apenas da mente, mas talvez da alma.